A CNN foi conversar com petistas, pessoas do Planalto e aliados do Lula. E até os petistas estão de boca aberta com o que está acontecendo nesse Brasil. Aí vocês perguntam, rapaz, o que é que está acontecendo? Nem o PT, rapaz, consegue passar pano pro que tá acontecendo. Sim, nem o PT. Nem o PT tá conseguindo. O Brasil tá demais, viu? O Brasil tá demais. O que você ficou sabendo, Clarissa? Bom dia. Bom dia pra você, Elisa. Bom dia pras minhas colegas, pra todo mundo que tá com a gente aqui hoje. Elisa, hoje desde as 6 horas da manhã, um pouco ontem à noite também, eu conversei com gente do governo Lula, conversei com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, conversei com integrantes da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pra tentar sentir o termômetro dessa decisão e deu pra perceber que ela tá, assim, de fato, provocando muita polêmica. E polêmica não só dentro do campo bolsonarista, que naturalmente reage, faz aí toda uma ofensiva pra tentar rebater aí, confrontar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, como até mesmo dentro do campo adversário, dentro do campo petista. Me surpreendeu até a manifestação ali, a avaliação feita em reservado por alguns integrantes do governo Lula, algumas pessoas, inclusive, bem próximas do presidente, de que há ali, para dizer pouco, alguma confusão na decisão do ministro Alexandre de Moraes, e há quem fale, sim, dentro do campo petista em exageros. Que exageros? Um dos principais deles é essa discussão a respeito da restrição do uso de redes sociais, que acabou aí, né, tomando uma proporção totalmente diferente ontem, Elisa, alcançando a concessão de entrevistas. Até os petistas acham que tem algo errado acontecendo. Até os petistas. Imagine o que se passa nesse Brasil. E aí você tem que se perguntar, peraí, o PT tem alguma preocupação com a liberdade? Não. O PT tem alguma boa vontade em relação a Bolsonaro? Não. O PT tem uma preocupação, sei lá, porque a imprensa vai deixar de entrevista? Não. Então por que o PT estaria meio dividido e vendo exagero? Por quê? Olha o que Thomas Trauman disse. Ele pontua que tem algo ruim e ele leva para a discussão que, olha, isso que está acontecendo, querendo ou não, dá uma agrupada na direita. Faz com que o pessoal se una de novo e mostra, realmente, tem uma perseguição judicial. E o Trauman diz, a gente não sabe se isso aqui consegue ou não consegue trazer algum tipo de ganho político para a direita. Então, quando a CNN vai atrás para perguntar para o PT e o PT se mostra preocupado, não é porque o Estado democrático direito, a liberdade de expressão, etc., está sob risco. Mas o petista, ele não é 100% tapado. Ele olha o que está acontecendo e qual a preocupação dele. Cara, o judiciário está pesando tanto a mão, mas tanto a mão, que no final do dia, Bolsonaro está ganhando cada vez mais apoio. E no final do dia, cada uma dessas ações que estão sendo tomadas contra Bolsonaro está recaindo na minha conta também. Porque se vê que o judiciário atua em parceria com Lula. Então qual é a preocupação do Lula no final do dia? O enfraquecimento do PT, o enfraquecimento dele, o enfraquecimento do Supremo em relação à perseguição que está sendo feita com Bolsonaro. Ou tu acha que o PT está preocupado com a liberdade de expressão? Então você tem que se perguntar, por que o PT está incomodado? Porque o PT sabe que isso o enfraquece politicamente. E fortalece Bolsonaro politicamente, porque nenhum ser humano, em sã consciência, apoia a perseguição. Só petista. Petista vive para perseguir, mas o petista sabe que ele não é a maioria da sociedade. Então, assim, se você não é um petista que adora perseguir dá errado. Vamos continuar. O final melhor, a última preocupação. Qual foi a percepção que eu senti de algumas pessoas? A de que o ministro Alexandre de Moraes talvez quisesse proibir o ex-presidente Jair Bolsonaro de dar entrevistas, mas achou melhor não, e acabou encontrando algum caminho por meio da restrição a redes sociais para inviabilizar essas entrevistas. A análise essa feita por uma das fontes com as quais eu conversei. Disse, olha, tem um malabarismo aí. A partir da hora em que se diz, olha, uma entrevista dele não pode ser difundida por nenhum canal digital, mesmo canais de terceiros, ou seja, responsabilizando o próprio Bolsonaro pela decisão de terceiros de reproduzirem esse conteúdo. E como fica a própria imprensa? Como ficam os canais de comunicação? Como fica, por exemplo, a gente aqui na CNN Brasil? A gente tem uma presença fortíssima no ambiente digital. Então a gente não pode entrevistar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas um veículo impresso pode, tá? Não poderia expor numa rede social. Pode colocar nos canais de direto e indiretamente, não pode usar. Em termos dos terceiros, tudo aquilo gerando muita confusão. Agora, não foi um exagero apontado, exagero, isso palavra utilizada por algumas dessas fontes, tá, gente? Nada dessas palavras aqui são minhas, tá? Uma delas, por exemplo, falou, olha, tem um exagero aí no meu entendimento, por exemplo, proibir o pai de falar com o filho. E essa fonte disse, pô, mas a gente tá falando de comunicação entre pai e filho. Achou um pouco forçado de mão. Mas, enfim, avaliação dessas pessoas até dentro do governo Lula. Até dentro do governo Lula. Agora, o pior que esse último aí, na real, qual é a preocupação também, né? Óbvio. É a componente política, é um reforço aí da questão de Bolsonaro, que as pessoas se identificam. Só que, gente, querendo ou não, esse é um ponto que, assim como, sei lá, numa guerra tem um código de honra mínima, na política costuma-se falar que você não mistura a família. Você não persegue a família de alguém, sabe? Persegue o cara, irmão. Família é família. Porque todo mundo tem família. Vai lá, faz a maldade, mas a família é tipo o soco abaixo da linha da cintura. Sabe, no boxe, golpe baixo? Então pega muito mal, é o que tá acontecendo. Pega muito mal. Então a gente já viu o petista Thomas Trauman, os petistas que a CNN teve, né, contato, a CNN indignado, o William Vac indignado lá contra o Merovitch. Aí a Globo News levou um jurista, né, além do Marco Aurélio Mello, para falar, ó, rapaz, se Bolsonaro, ele tiver válido do conhecimento de terceiros, de pessoas conhecidas, a quem encareceu que publique nos seus perfis da rede social aquela matéria pelo fato de que ele não pode fazer em perfil próprio em virtude da decisão judicial, aí, nesse cenário, sendo tudo macumunado proposital, aí está comprovada a má-fé, e aí sim Bolsonaro teria descumprido a medida cautelar. Mas fora desse campo, não se pode imputar a Bolsonaro, gostando dele ou não, a prática da violação da decisão do Supremo. O único jurista que eu vi, nem o Cacai, conseguiu defender essa. O único jurista que conseguiu defender essa decisão foi o Marco Aurélio Mello, filiado ao PT, coordenador do Prerrogativas. Incrível! Incrível!
Aí veio a Globo em editorial. Um longo editorial. Só trouxe um parágrafo. Proibir entrevista é indevido e inoportuno. Principalmente a segunda parte, né? A Globo tá preocupada. Por quê? Porque dificulta a narrativa. Há sérios problemas aqui. O primeiro deles é que a imprensa deve ser livre e não pode trabalhar sob cerceamento. O segundo é que, antes de qualquer condenação, Bolsonaro deve ser livre para dar entrevistas. Medidas cautelares anunciadas para garantir o julgamento de ações penais não podem atropelar outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Rapaz, até esqueci de botar aqui a data, né? Tenho que voltar depois pra pegar a data. Lembrar aqui quando terminar o vídeo. Pra não ficar esse print sem data, não tem como, né? Esse aqui é um editorial do Estadão. O editorial de hoje. Eu não vou ler todo ele. Deixa aí na tela. Você vai dando uma pausa. Tem muita coisa pra comentar no vídeo de hoje. Mas o Estadão, com sua disfarçatez de sempre, começa. Não, porque Bolsonaro é um golpista. Bolsonaro é um golpista, né? É histórico esse julgamento de Bolsonaro, né? Então tudo mais. Tem que ter muito cuidado pra punir Bolsonaro direito. Pra não parecer que é perseguição. Tem que disfarçar bem, né? Esse cuidado é óbvio que chega a ser espantoso para este jornal. Tem de relembrar o que de fato está em jogo no julgamento de Bolsonaro. A cada abuso cometido pelo ministro. Aí diz, no dia 21 passado, aí, relato o que aconteceu, né? Que Bolsonaro diz, ó, tô sendo aqui humilhado, olha minha tornozeleira. As imagens, é claro, chegaram às redes sociais, e aí bastou pro ministro pedir esclarecimentos. No despacho, o ministro não descartou a decretação de prisão preventiva de Bolsonaro e disse, ora, se é para alijá-lo do debate público, mas dá pena de vez. Se Bolsonaro não pode dar entrevista, mete logo na cadeia, pô. O ministro cometeu um abuso. As medidas cautelares foram impostas a Bolsonaro e não a terceiros que, por dever de ofício ou apreço pelo ex-presidente, transmitem suas declarações públicas em veículos de imprensa ou nas redes sociais. Na prática, o Supremo proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas, pois não há mais conteúdo jornalístico que deixe de circular pelas redes sociais hoje em dia. O que é isso se não censura prévia? O que é isso se não afronta gritante a garantia constitucional da liberdade de imprensa? E aí depois, opcionalmente, aí lembra do Lula. Fala primeiro que Bolsonaro vai explorar o caso, né? Que é óbvio que ele vai fazer isso. Diz que o ministro quebra a jurisprudência do Supremo. Aí diz lá em 2019, pô, o Lula, né, foi vedado de conceder entrevista. Só que na ocasião, o Lewandowski afirmou que não era lícito negar ao apenado o direito de manter contato com o mundo exterior. E aí o Estadão diz, ó, ressalte-se, Lula estava preso e não meramente submetido a restrições cautelares como Bolsonaro. É lastimável que os padrões do Supremo mudem a depender de quem esteja sob julgamento. A Corte, como já sublinhamos nesta página, não basta ser imparcial, ela precisa parecer imparcial. Bom, eu acho que a maior parte das pessoas suspeita, já falou outra palavra, suspeita que a Corte não é imparcial. Né? Não adianta tentar parecer. As pessoas não suspeitam que não é uma parte já. Perdi as palavras, gente. No ambiente político já corrido pela polarização, decisões abusivas como a do ministro, só reforçam a percepção já instalada em grande parte da sociedade de que o Supremo age por motivações políticas e sumindo a autoridade de instituição da Corte, que não pode incorrer no erro crasso de combater o autoritarismo com decisões autoritárias. Meu cérebro tava processando. Acontece, vou falar. Não, liga o sentido da aranha, que é algo errado. Não, volte. Vai dar ruim, irmão. Não siga por esse caminho.